Olá pessoal, uma boa noite, vamos entrando. Olá professor, Olá, boa noite, tudo bom? Me boa ouve, noite. me vê? Consigo? Consegue me escutar, professor? Consigo sim. Ok, consegue me ver também, tranquilo? Sim, estou conseguindo te ver. Na verdade, eu só não estou conseguindo me ver aqui. E é? A câmera não está dividida ainda Mas não não tem para problema você? não. Mas eu Oi? consigo te ver aí certinho, tá? A câmera tá tranquila. Ah, Você não, beleza, ótimo, ótimo. Então, você não tá conseguindo ver a câmera dividida ainda não? eu não estou conseguindo ver a minha própria câmera, mas se vocês Ah, estão tá. conseguindo me ver, se vocês conseguem me escutar, então tá tudo certo, sem problema. Pronto, mas a câmera está dividida aqui, dá para conseguir ver, professor, certinho. O Excelente, pessoal tá então tudo bem. entrando aí. Deixa eu... Vamos esperando que eles vão entrando. Uhum, claro. Tem que dar sempre esse tempo, né, para eles irem entrando na transmissão com calma, né? Isso. Professor, como anda as coisas? Está em Recife ou está no Rio de Janeiro? Não, tô em Recife mesmo. Acabei que montei uma vida aqui em Recife, então para eu poder ir para o Rio de Janeiro, eu teria que deixar muita coisa aqui para trás. Então, eu já sou recifense. Já Recife. Não falo que nem recifense, mas já sou recifense. Aham, professor. E você, como é que andam as coisas aí em João Pessoa? Tá em Bom, João estou em João Pessoa agora? Pessoa. Estou no sertão, né? Estou no Hum. caso, na cidade chamada Pombal, minha cidade de origem, né? No sertão da Ah, é Paraíba. verdade, você não era de Jampa. Não sou de Jampa. Mas moro lá por causa da universidade, né? Sim, claro, claro. Aí, quando da pandemia, vim para... Tô desde a da pandemia aqui em casa, né? Com meus pais. Entendi. Entendi. É que assim, aí é que nem, na verdade, aqui em Recife, né? Que é um grande polo atrativo justamente para quem quer fazer curso superior, né? Então muita gente sai das cidades dos arredores para poder ir para João Pessoa estudar, né? Sim, isso. É, desse jeito, professor. O pessoal daqui sai do sertão e vai para João Pessoa estudar, né? Uhum. Professor, então vamos iniciando. Eu vou apresentando o Vamos, projeto, com certeza. né? O pessoal que está entrando, mas mais a realização de mais uma live, né? Eu queria agradecer a você por ter aceitado o convite, professor, para a gente poder ter essa conversa aqui essa noite sobre um tema riquíssimo, super interessante, achei muito interessante, desde o ensino médio, quando comecei minhas primeiras leituras sobre história medieval, né? Uhum. Então, sobre o projeto, pessoal, eu já apresentei semana passada, vou repetir, né, as palavras. Bom, o Cristos Históricos, ele é um grupo, ele visa ser um grupo de pesquisadores, né? Hoje só tem eu e meu colega, o professor Pedro Câmara, que também está assistindo. Ele é de Natal, recém-formado mestre pelo FRN. Bom, o grupo ele é composto hoje por nós dois, né? Em breve estaremos inserindo novos pesquisadores que se interessam, pesquisam essas temáticas ligadas à história do cristianismo. Eu tive a oportunidade de apresentar meu trabalho, né? O senhor viu, pôde opinar sobre ele lá Uhum. na rua, né? Mas são pesquisadores que se interessam por essas temáticas e se interessam em divulgar esse conhecimento acadêmico, né? Vale salientar que não é um confessional, não tem fins confessionais, tem fim de divulgar esse conhecimento acadêmico sobre a história do cristianismo, né? Sobre esse fenômeno histórico e nas mais diversas temporalidades. Então, da antiguidade à contemporaneidade, né? Dos mais diversos temas, seja tratando-se da ortodoxia ou não, a gente quer discutir esses temas e fazer com que esses temas cheguem tanto ao público acadêmico, né, quanto também ao público não acadêmico, ter essa linguagem acessível aos dois grupos, que atenda esses dois grupos, né, quem está pesquisando, quem quer conhecer mais, quem quer iniciar um projeto de pesquisa, né, então a gente fala sobre fonte, a gente fala sobre documentação,
e a gente fala sobre academia, discussões acadêmicas, mas a gente também apresenta o projeto de maneira para a galera que está tendo um primeiro contato ainda com esses temas, né? Pois bem, professor, já temos um número assim bom, o pessoal vai entrando. Eu vou Sim, pedir com já que certeza. você se apresente, professor. Uhum. Bem, boa noite, né, a todo mundo. Queria, na verdade, antes de me apresentar, parabenizar você, tá, pelo seu projeto, né, Cláudio? Eu achei a proposta da Fichos Históricos muito interessante, essa perspectiva de dialogar não apenas com quem está começando a graduação, com quem tem interesse nesse tema como objeto de pesquisa, mas também para falar um pouco com quem está de fora da academia. Esse tipo de iniciativa é sempre muito bem-vinda. E queria também agradecer o convite. Realmente é um grande prazer estar aqui contigo novamente, né? Infelizmente não presencialmente, de forma remota, mas ainda assim é sempre bom conversar contigo, dialogar contigo. E que melhor oportunidade que não essa, que a gente está com um público mais amplo, né? Não apenas acadêmico, mas também extra-acadêmico. Sou Bruno Borrongino, sou professor da Universidade Federal de Pernambuco, da área de História Medieval. Desde o começo da minha trajetória acadêmica, quando eu comecei a pesquisar lá na iniciação científica, lá na graduação, eu me dedico ao tema do movimento monástico, aí dentro desse período que seria Antiguidade Tardia, Primeira Idade Média, Alta Idade Média, como quer você chame, tá? Especificamente, trabalho com um período que vai do século IV até o século VII. Quer dizer, um momento em que nós estamos vendo, ao redor do Mediterrâneo, uma série de transformações, na verdade, né? Nós vamos ver como, aos poucos, aquela unidade do império está deixando de existir e uma série de transformações políticas, sociais, econômicas e culturais estão ocorrendo. Dentre essas mudanças, o surgimento do movimento monástico. Também não posso esquecer de dizer, sou coordenador do LEON, Laboratório de Estudos de Outros Medievos. Ótimo, professor. Professor, então vamos iniciar nosso debate, nossa conversa, né? Sobre certeza. Pois bem, a nossa conversa de hoje sobre o movimento monástico, a gente a intitulou, deixa eu só pegar aqui a arte, né? Com a qual a gente... Só um minuto. Mas a gente intitulou Reconsiderando o Movimento Monástico na Antiguidade Tardia, né? E aí, professor, eu quero iniciar, a gente sempre inicia com essa pergunta para apresentar o tema, né? A minha pergunta primeira é, o que foi o movimento monástico, né? E como ele ajudou a moldar a face do cristianismo ocidental? Tá certo. É uma pergunta que parece simples, mas na verdade ela é um pouco difícil da gente responder de uma maneira sintética, direto na lata. Por quê? Porque quando falamos de movimento monástico, mesmo que seja só nessa porção a ocidente, né, ainda assim nós estamos falando de uma grande pluralidade de fenômenos, né, de experiências e de vivências, né? O movimento monástico, ele sempre vai ter uma faceta extremamente regional. Nesse momento aí, que vai até o século VII, e até mesmo em outros momentos da Idade Média, nós não vamos ver um projeto centralizado, um projeto homogêneo de promoção da vida monástica. Não, o movimento monástico, ele sempre vai ser expressão, ele sempre vai vir daquilo que está acontecendo naquela localidade, naquele momento. O mosteiro, então, ele sempre está dialogando com o seu entorno. E os monges também. Então, nós não temos um movimento monástico com características que sejam permanentes, sempre presentes. Não. Na verdade, o movimento monástico, ele vai assumir muitas facetas, e facetas essas que vão variar de lugar para lugar. Hoje em dia, como eu tenho definido? Eu tenho definido o monaquismo como uma forma de vida. Tá certo? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que
A pessoa, quando ela decidia, optava por virar monge, ela passava por um processo de conversão. O termo é esse, né? Conversácio, né? Como a gente acha nas fontes latinas. Quer dizer, quando você adere ao monaquismo, você se converte. O que isso significa? Significa que você está abandonando uma forma anterior de vida para adotar uma nova. Ou seja, você está deixando uma vida anterior, que é uma vida de uma lógica secular, uma lógica de uma vida no mundo, para viver outra tida como superior, que é uma vida dedicada à contemplação divina, à progressão espiritual. Ou seja, se tornar monge significa um compromisso que você assume, um compromisso esse de natureza espiritual, tá certo? Então, por mais que a vida monástica, o que é viver como monge, varie de região para região, nós vamos notar isso como uma característica sempre presente, tá? Tornar-se monge é assumir um compromisso, é fazer um voto, é se converter, em que você deixa de viver segundo determinado padrão, que é ligado ao século, para viver olhando um outro ideal, que é um ideal espiritual e, portanto, superior. Ótimo, professor. Nessa... isso já me leva a uma outra pergunta, professor, né, que a gente discutia com todo mundo, que está atrelada ao título do nosso debate, né, da nossa conversa. A gente titulou Reconsiderando o Movimento Monástico. Né? Como academicamente hoje é visto, né, analisado o movimento o monaquismo. Né? Eu sei que tem uma linha mais tradicional, uma forma mais tradicional de olhar, entretanto, hoje, ver o fenômeno ele tem de maneira mais complexa, correto, professor? Não linear, não em etapas, como o senhor colocava para mim. Então, disserte mais um pouco sobre isso, professor? Claro. Vamos começar, então, pensando um pouco como é que é a narrativa tradicional a respeito do movimento monástico, tá? Isso é muito interessante a gente pensar, porque tem a ver com questões até maiores. Vamos ver o seguinte, quem tradicionalmente trabalha com a história do movimento monástico? Isso aí até uma década de 60, 70, e vou dizer, mesmo hoje em dia, há muito trabalho nesse sentido. São monges. Quer dizer, quem escreve da história do movimento monástico, em sua maioria, pelo menos, e até um tempo atrás, era basicamente monges. Então, quando esses monges escreviam sobre a história dos monges, eles acabavam adotando uma visão apologética, uma visão teleológica, uma visão triunfalista. Quer dizer, era uma visão que era uma visão comprometida com a própria instituição monacal, porque eles próprios eram monges, né? Nós vamos tomar aqui 2 exemplos de autores super clássicos tradicionais. Jean Leclerc e Adalbert de Voguet. Jean Leclerc até com um livro que foi traduzido para o português, que é Por Amor às Letras, e agora não lembro exatamente o título, mas é um livro fácil de encontrar do Jean Leclerc, tá? Quando a gente vai ver a obra desse pessoal, nós vamos ver que tem toda uma tendência justamente a favorecer uma leitura do movimento monástico enquanto associado a um triunfo do cristianismo. E até o momento, quando você vai ver a contribuição do movimento monástico ao Ocidente, o papel dele dentro da história ocidental, muitas vezes trabalhado de uma forma exagerada. Porque justamente você quer enaltecer a própria instituição da qual você faz parte. Bem, o que acontece? Desde então, de meados da década de 60, 70, começou a surgir uma série de estudos sobre esse movimento monástico que vai começar a considerar outros aspectos. Que aspectos esses? Sociais, políticos, econômicos. Depois, na década de 80, começam a surgir também as perspectivas de gênero. E, mais recentemente, algo que tem chamado muita atenção é justamente essa tentativa de se olhar para a própria narrativa que se criou a respeito desse movimento monástico
de não apenas levantar a relação dos monges com as estruturas sociais, econômicas, políticas, mas colocar também em xeque o amor às letras e o desejo de Deus. Muito obrigado, tá? A página História de Crente colocou aqui o título. Obrigado, estava tentando lembrar. Bem, então, o que acontece? Nós vamos notar como justamente essa historiografia, ela estava ali preocupada em inserir um movimento monástico dentro das suas estruturas, dentro de uma conjuntura local. Porém, entretanto, nós notamos também que essa historiografia mantinha um pouco uma leitura muito linear desse movimento. O que eu quero dizer com isso? É uma compreensão de um movimento monástico não enquanto algo plural, mas uma coisa quase homogênea. Qual é a narrativa tradicional? A narrativa tradicional é que o movimento monástico surge no deserto egípcio. E aí você tem uma primeira figura, que é uma figura sempre retomada, que é o santo Antão, né? Aquele que abandonou tudo, foi viver no meio do deserto, o primeiro grande monge, cuja vida foi escrita por Atanásio de Alexandria, ali mais ou menos no início do século IV. Depois, você começa a ter o desenvolvimento das experiências anacoréticas e, eventualmente, cenobíticas, quer dizer, dos monges não indo de forma solitária ao deserto, mas estabelecendo comunidades. Primeiramente com Pacômio, mas depois com Basílio Magno. Eventualmente, chega no Ocidente através de figuras como, por exemplo, João Cassiano, Jerônimo de Estridão, dentre outras figuras. Eventualmente surge Bento de Núrcia, o São Bento, e cria seu mosteiro, e cria sua regra monástica, e a partir daí tudo muda. Esse é o monarquismo ocidental. Bem, o que acontece? Hoje em dia a leitura é justamente uma tentativa de não pensar de forma tão linear. Não pensar, por exemplo, que houve um ponto original a partir do qual o monarquismo ele surgiu lá no deserto, quer dizer, que na verdade teve várias experiências dispersas, meio que concomitantes surgindo juntas, e nem uma coisa tão etapista, assim, tão em etapas. Para a gente ter uma clareza melhor, a Cambridge está organizando e lançou o primeiro volume de uma história do movimento monástico no Ocidente Latino. E lançou esse ano, em janeiro desse ano, o primeiro volume dessa coletânea. E justamente é muito interessante, por quê? Porque nesse primeiro volume já traz uma série de capítulos que fazem um panorama dessas novas visões sobre o movimento monástico. Tá legal, a gente está desconstruindo, está reconsiderando essa narrativa tradicional que os próprios monges escreveram a respeito do movimento, mas, o que nós estamos colocando no lugar? Qual a alternativa que nós estamos apresentando? E é justamente isso que tem sido o grande desafio da historiografia. Reconsiderar, pensar esse movimento de uma maneira mais plural, menos uniforme e menos em etapas, uma coisa mais complexa mesmo. Ótimo, professor. Ótimo. O professor está picando um pouquinho, mas a fala dá para ouvir. Dá para entender? Dá para entender, ok? Pode ficar tranquilo. Beleza. Eu já vou pedir a galera que, pessoal, mandem suas perguntas, ok? Para o professor, fiquem à vontade, nós já temos alguns comentários. Então, fiquem à vontade para perguntar, para questionar o professor, certo? Em breve eu vou selecionar algumas questões aqui para a gente fazer ao professor, tá? Desde já agradecer ao pessoal que está presente. Bom, professor, ótimo, professor, perfeito. Você mencionou essa questão sobre a origem, né, do movimento monástico, o que me faz lembrar a questão um questionamento que eu tenho, né, que inclusive eu fiz parte dele ali no quinto seminário de estudos medievais, lá na UFPB, né, sobre a questão da temporalidade do monarquismo, quando ele inicia, até quando ele dura, né. Meu primeiro contato com o tema, como eu dizia no início da live, foi com as minhas primeiras leituras sobre história medieval, né, com romances. Então, eu li O Nome da Rosa, do Humberto Eco, o que me fez crer de imediato, como a obra
ela tenta situar um trama policial ali no século XIV, o que me fez de imediato imaginar que o monarquismo era mais forte nesse período, né? O que não é verdade. Na verdade, é para o início da Idade Média que ele vai ser, que ele é mais forte. Correto, professor? E aí eu queria que você comentasse sobre essa questão da temporalidade, quando ele vai ser mais forte, essas discussões que você já mencionou um pouco, né, sobre o início dele, né? Você tem algumas coisas ali por volta do século IV já, né? 350. Então, e se há hoje casos, dentro dessa mesma pergunta, né, sobre a temporalidade, hoje casos de monastérios ainda existentes, de uma prática monástica ainda semelhante, né? Pronto, essa seria a pergunta, professor. Então, vamos lá, né? Uma pergunta bem ampla. Vamos lá. Vamos começar para antes, né? O movimento monástico cristão, ele começa a se configurar, a gente começa a observar ele no século IV, tá? A palavra monge, inclusive, ele é utilizada pela primeira vez numa documentação jurídica, tá? Que dá aí de mais... Oi. Só um minuto. Vamos tentar... Eu acharia super legal... Eu não sei... Cada internet tá picotando um pouco. Pessoal, tá dando... Vou perguntar a galera, né? Porque qualquer coisa a gente inicia uma outra live para tentar deixar melhor a imagem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar reiniciar minha conexão aqui, rapidinho. Pronto. Professor, beleza. Agora tá melhor que, inclusive, eu tô conseguindo efetivamente me ver aqui no vídeo. Porque antes eu não tava me vendo. Tá certo. Mas deu para ouvir direito as coisas que eu disse antes, sem problema, né? Sim, pode continuar. Excelente. A gente estava falando agora do que mesmo? Perdão. Sobre temporalidades, né? Sobre a questão da temporalidade sobre o monaquismo, né? Beleza. Então vamos lá. O movimento monástico ele começa ali por volta do século IV, né? A partir daí que a gente consegue efetivamente falar de monaquismo cristão, tá? Inclusive as primeiras menções que nós temos documentadas de monges sendo denominados de monges ali no século IV mesmo. Para antes disso, nós já temos experiências ascéticas cristãs. O que isso significa? Ascese, uma perspectiva de renúncia ao mundo, de renúncia aos prazeres da carne, de renúncia, portanto, uma lógica secular, em favor justamente de uma busca de progressão espiritual, tá? Então, a gente pode dizer que antes do século IV não havia vida monacal, cristã pelo menos, né? Contudo, o que nós tínhamos? Nós tínhamos, sim, experiências ascéticas, tá legal? Bem, o que vai acontecer? A partir do século VII, nós vamos ter a experiência carolíngia, certo? E no Império Carolígio vai ter, sobretudo a partir da figura de Bento de Hernani, uma tentativa de uma reforma monacal que coloca a regra beneditina como a única regra a ser utilizada em todos os mosteiros. No momento, portanto, que a regra de São Bento, ela se torna a regra padrão para a vida monacal. A gente, depois do Império Carolíngio, tem um refluxo. Entre os séculos X a XIII, nós temos uma série de reformas da vida monacal que vão ser levadas a cabo, por exemplo, pelo movimento de Cluny, pelo movimento cisterciense, que consegue até retomar em vários momentos um grande poder, uma grande influência dos mosteiros, mas, a partir do século IV, nós vamos ver uma crise do movimento monástico. A partir do século IV e XIV, nós vamos ver como o movimento monástico ele vai perdendo força, vai perdendo influência, vai perdendo projeção frente a outros grupos dentro da própria igreja, tá? Apesar de que o monge, ao longo de toda a Idade Média, ele vai ser um referencial de vida cristã efetivamente. Ele sempre vai ser considerado um ideal. Isso não é posto em xeque, mas não necessariamente se traduz em diversos momentos que ele vai ter mais influência, mais poder, mais inserção social do que outros grupos da própria igreja, tá? Bem, vamos lá. Falando de O Nome da Rosa, né? Porque sempre quando a gente fala de vida monacal, né? Na verdade, não só de vida monástica, mas diversos assuntos, a gente acaba passando pelo Nome da Rosa, né? Porque O Nome da Rosa foi um grande best-seller.
Bem, o nome da rosa, ele se passa no século XIV, então é um momento em que os mosteiros eles já não têm exatamente a mesma força que teve até em relação à Idade Média Central. A Idade Média Central é um momento em que, em diversas ocasiões, os monges têm uma grande projeção, tá? Mas no século XIV já é um momento em que os monges eles não são tão fortes assim quanto já foram. E bem, aí já está um pouco distante justamente do período no qual eu sou especializado. Mas tem alguns elementos ali no nome da rosa que sempre me chamam a atenção e que eu gosto de pontuar porque são momentos que são questões que vão perpassar toda a história do monaquismo medieval. Que é, por exemplo, a relação com a leitura. Né? A questão da leitura, né? Nós vamos ver como o cenário do scriptorium, né? Que é onde os monges vão lá para copiar os livros, tem um papel muito destacado ali na trama, né? Enfim, não sei se eu posso dar spoiler, mas enfim, questões também do comportamento ascético, particularmente em relação ao corpo, e aí digo aí, por exemplo, a questão do riso também, né? Que tem discussões interessantes sobre a questão do riso no nome da rosa. Enfim, temos vários temas aí, tópicos, que realmente vão perpassar o movimento monacal como um todo, tá legal? Bem, dito isso, apesar de hoje, dentro da igreja, talvez o movimento monástico não tenha o mesmo esplendor, não tenha a mesma força que teve na Idade Média, ainda assim nós vamos ver que o movimento monástico ele não acaba, tá? Ele vai perpassar toda a modernidade, vai ter alguns movimentos de reforma aí ao longo do tempo, tá? Várias tentativas de reforma, vários momentos em que ele começa a voltar a ter um pouco mais de força, enfim. Mas ainda hoje nós temos monges, tá? Um grande exemplo aqui no Brasil, vou dar um caso que eu sou um pouco mais familiarizado, porque é lá da minha terra, né? No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro nós temos o Mosteiro de São Bento, que é um mosteiro belíssimo que fica ali no centro da cidade. Você conhece, Cláudio? Não, eu já morei no Rio, inclusive. Ah, é? Mas assim, Nossa. eu morei no Rio quando era criança, mas tenho poucas lembranças, vejo de comentários quando eu era infância, né? Ah, sim, massa. Porque eu não consigo esconder que eu vim do Rio, né? Fica logo na cara, é só começar a falar. Pois bem, então assim, lá no Rio nós temos esse mosteiro que é belíssimo, todo folhado a ouro e tal, e efetivamente hoje ainda é um espaço de vivência monacal, tá? Aqui assim, desse lado aqui do mundo, né, a gente vai ver como todos os mosteiros praticamente, assim, basicamente seguem a regra de São Bento, enquanto na igreja ortodoxa a maior parte dos mosteiros vão seguir uma regra oriental, uma regra feita ali na região do Egito, que é a regra de Basílio Magno. Certo? Massa, professor. Show de bola. Muito interessante. Professor, uma questão que eu acho muito legal mesmo sobre o movimento monástico, né, é a questão das monjas, da presença das mulheres. Aqui nós já temos uma pergunta, do público, já vou fazer a você, professor. Mas é a questão das mulheres, que desde o início do movimento, assim, né, você tem grande presença das mulheres, né, eu até estava dando uma leitura, fazendo uma leitura sobre o tema, mas, por exemplo, o Cesário, o bispo de Arles, ele constrói para a irmã dele, né, um monastério, 200 monjas, então, e coisa assim, super interessante que eu já pude ler sobre a questão das mulheres, né, dos hábitos das mulheres, elas vêm da aristocracia. Eu queria que você comentasse mais um pouco sobre isso, professor. Então, isso é uma questão muito interessante, né? Porque, como eu disse antes, né, uma das várias novas reconsiderações que tem da historiografia em relação ao movimento monástico é justamente essas questões de gênero, qual a posição da mulher dentro desse movimento. E eu, particularmente, até trabalhei um pouco com isso quando estava estudando uma regra monástica, que era uma regra monástica feminina, que era a regra do Leandro de Sevilha, produzida na Península Ibérica. Tá? A respeito das mulheres, é bem interessante como nós temos, desde um primeiro momento, registro de monjas, né? E uma das questões que vai perpassar esse movimento feminino monástico é justamente a questão da virgindade. A questão da virgindade é um dos
cernes do debate sobre a vida monacal das mulheres. E vão ter ali, já no século IV, uma série de tratados sendo escritos para defender justamente a superioridade da, mulher, da vida de virgindade em relação à vida do matrimônio, em relação a outras vidas, formas de vida para mulheres que estavam então disponíveis naquele período, tá? É bem interessante como surge toda uma série de metáforas para se referir àquelas mulheres que optam por seguir a vida monástica. Por exemplo, a ideia de que a mulher, ao se consagrar monja, ao se tornar monja, se torna esposa de Cristo. Isso é muito interessante, quer dizer, você faz um matrimônio, você tem um matrimônio, mas um matrimônio espiritual com a figura de Cristo. Então, a mulher que cai na tentação sexual acaba cometendo um adultério. Quer dizer, há uma transferência, né, dos termos, né, das relações matrimoniais para esse âmbito espiritual por meio dessa fórmula, né, da Virgem enquanto uma esposa de Cristo. E há toda uma preocupação também em relação às questões de gênero aí. Algo muito interessante é que a gente nota que as regras monásticas, né, quer dizer, os documentos que falavam sobre a vida no interior das comunidades de mulheres, elas são muito parecidas em suas normas com relação às regras destinadas a mosteiros masculinos. Por exemplo, a Cesário de Arles, que você comentou, né, que Cesário de Arles, ele funda uma comunidade, né, ali nos arredores da cidade, bem junto à muralha da cidade, é uma história até curiosa, mas enfim. Bem, ele escreve uma regra para monges e uma regra para monjas. E outros autores do período também, do século VI, do século VII, escrevem regras para os dois públicos. E quando comparamos essas regras, nós notamos que muitas vezes as normas que estão ali presentes não são normas tão distantes assim, entre uma e outra. E, na verdade, essas normas são, de forma até impressionante, muito parecidas. Os termos são parecidos. Às vezes, até mesmo, as imposições de cotidiano, as imposições de comportamento são quase idênticas. Não tem, assim, às vezes, a mudança é na flexão, né? Que você flexiona o gênero, né? Mas, em termos de conteúdo, é quase a mesma coisa. Por que isso acontece? Há uma ideia de que a mulher, né, um debate que é muito presente para quem estuda gênero, para o movimento monástico, para a Idade Média também, mas existe uma ideia de que a virtude é algo ligado ao masculino, certo? Tanto aí que a palavra vir, né, que poderíamos traduzir como varão, né, acaba derivando da palavra virtu, que é virtude, né? Então, a virtude, ela é ligada ao âmbito da masculinidade. E a mulher, para poder alcançar a virtude, ela teria justamente que transcender a sua própria condição de feminilidade. Quer dizer, você, para poder progredir espiritualmente, teria justamente que abandonar, deixar para trás tudo aquilo que a constitui enquanto mulher. Por exemplo, nós vamos ver uma série de restrições em relação à maquiagem, a adornos, adereços, restrições em relação à vestimenta, enfim, uma série de restrições que indicam justamente essa questão de uma mulher que tem que justamente fazer todo um esforço para deixar para trás todas as marcas de uma feminilidade secular, tá? Tanto é que existe uma tese que é muito recorrente de que a mulher, quando ela adere à vida monástica, ela está se virilizando de certa forma. Legal, professor. Eu quero fazer... Tem duas perguntas aqui, eu vou unir elas em uma só, né? Aí seria basicamente o seguinte, eu vou tentar unir pela questão do tempo, né? Eu quero ler também as perguntas do pessoal. Mas uma das coisas que me chama a atenção é quanto ao cotidiano dos monges e monjas, né? O que eles fazem
no monastério. E aí, dúvidas também que eu tenho, né, quanto à questão das fontes, né? As Uhum. fontes utilizadas para eu compreender esse cotidiano, né, para compreender o movimento monástico como um todo. Então, são essas duas perguntas, professor. Questão do cotidiano, o que é que esses monges, essas monjas fazem, e que fontes eu posso, que fontes é utilizado para estudar o movimento, literatura, arqueologia, o que a gente pode utilizar? Tá certo. Então, o movimento, né, esse cotidiano monástico, ele é permeado justamente, primeiramente, né, a gente tem que entender que o cotidiano monástico ele é regido por um sistema que é o sistema de horas canônicas, né? Então, o dia deles são divididos em várias fases, né, em vários horários, e justamente se prevê para cada horário algum tipo de atividade, tá? Então, a ideia é de que todas as atividades que se faz no dia a dia, elas são disciplinadas e elas cumprem ali um preenchimento de todo o tempo para justamente para que a todo momento aquele monge esteja fazendo o chamado Opus Dei, quer dizer, esteja a todo momento se remetendo nos seus afazeres, nas suas atividades cotidianas, o pensamento, a contemplação, uma atividade, portanto, meditativa sempre, tá? Bem, o que compreende esse cotidiano monástico? Em termos de tarefas práticas, bem, ele tem um horário muito determinado, muito delimitado para descanso. Quer dizer, ele vai dormir, mas é um dormir em que não se durma demasiadamente. Quer dizer, existe um horário para se ir à cama e horário para levantar, que também não descanse demais, né? Mas também não comprometa aquele monge. Bem, além disso, ele tem que se ater a atividades manuais, ele tem que fazer algum tipo de tarefa, algum tipo de trabalho. O que é esse trabalho? Depende. Nós vamos notar que em algumas regiões mais ricas, por exemplo, desse momento, essa atividade monástica manual, eram tarefas mais artesanais, por exemplo, até a regra do cesário menciona a confecção de tecidos, né? As mulheres tecerem tecidos, né? Roupas, enfim. Em algumas regiões mais empobrecidas, né? Menos privilegiadas economicamente, nós vamos ver como os monges assumem funções muito mais vitais ao sustento do mosteiro, como, por exemplo, no noroeste da Península Ibérica, na região da Galícia, onde nós vamos ver que os monges, eles, por exemplo, se dedicam a tarefas como pastoreio, como agricultura. Então, quer dizer, eles têm que se dedicar a algum tipo de tarefa manual. O que é esse trabalho? Depende, vai variar de região para região, conforme também um pouco a realidade socioeconômica do mosteiro, tá? Bem, afora isso, nós temos momentos diversos destinados às práticas litúrgicas, né, aos ofícios, aos salmos, né, o cântico de salmos. Nós vamos ter momentos, às vezes, dedicados à leitura, sendo essa leitura não necessariamente uma leitura individual silenciosa, em muitos casos é uma leitura coletiva, em que um pega o livro e o declama ou lê em voz alta para os demais escutarem. E também nós vamos ver o momento da refeição conjunta. O que é essa refeição? É a mesa comum que chama. O que é essa mesa comum? É o único momento em que o monge ele pode estar autorizado a comer. Fora da mesa comum, há uma série de restrições, uma série de proibições para que esses monges se alimentem. Então, há um rígido controle do que o monge pode comer, do momento em que ele pode comer também, que ele está autorizado a ter a sua refeição, e um rígido controle sobre também as quantidades. A ideia é de que na mesa comum, todo mundo coma a mesma coisa, na mesma qualidade e na mesma quantidade, tá certo? Então, de um modo geral, esse cotidiano monástico ele é marcado por essas atividades, tá certo? Claro que prevendo aí uma série de exceções, tá? O que são essas exceções? No caso, os enfermos,
tá? Que por conta das suas debilidades não podem seguir a rotina monástica, às vezes eles têm que receber algumas concessões. Os idosos, aqueles que já estão muito debilitados por conta da idade, e às vezes também os muito novos, porque há mosteiros que recebem inclusive crianças, pessoas muito jovens ali na sua comunidade. Então, esses grupos recebem algumas concessões ali dentro em relação ao cumprimento dessa rotina, tá certo? E se o monge, por exemplo, desvia, se ele não cumpre esses afazeres determinados? Bem, ele pode ser punido. Essa punição pode ir desde uma advertência oral, quer dizer, o abade, que é a liderança desse mosteiro, vai lá e adverte aquele monge. Dependendo da gravidade ou da frequência com que aquele monge ele vai cometer infrações, ele pode ser punido fisicamente, castigado. Tem várias referências a monges que recebem chibatadas, tá? E no limiar, uma excomunhão. Quer dizer, o monge ele pode receber uma excomunhão, que é uma pena temporária, tá certo? Pode durar de alguns dias ou até meses, dependendo aí da regra qual se segue. E, nessa excomunhão, esse monge é apartado da comunidade. O problema, não é legal ser o excomungado. O excomungado, ele tem uma vida bem mais dura do que o habitual. Se o monge ele já tem uma série de restrições quanto à alimentação, por exemplo, o excomungado, que é o camarada que está sendo punido por aquilo que ele fez, por descumprir a regra, então, assim, a alimentação dele é muito mais restrita do que a habitual. Nós vamos ter referências, por exemplo, que o excomungado só pode comer uma vez a cada 3 dias. Nós vamos ter referências, por exemplo, que ninguém pode falar com o excomungado. Quer dizer, o excomungado ele é totalmente retirado da comunidade, do convívio com todos. Inclusive, quem fala com o excomungado também pode ser punido. Nós vamos ver, por exemplo, que o excomungado ele vai dormir num quarto à parte, mas numa cela em que ele não vai contar nem com um colchão. Quer dizer, não vai dormir no chão frio mesmo, sem direito à coberta. Então, quer dizer, a punição da excomunhão é uma punição muito severa, que vai justamente para aqueles que cometem as infrações mais graves, de maior injúria, né, no sentido da norma, tá? Bem, indo agora à questão da documentação. Para esse período que eu trabalho, né, que é o período que vai do século IV ao século VII, é muito interessante, porque como o monge é uma figura de muita projeção nesse momento, acaba que o monge ele é mencionado em muitos documentos, né? Ele está presente numa grande diversidade de fontes. Vamos lá. Quais são as principais documentações que nós temos para poder falar sobre o movimento monástico nesse período? Primeiramente, que é justamente aquilo com que eu trabalho, que são as regras monásticas. As regras monásticas eram documentos que eram escritos justamente para normatizar a vida no interior dos mosteiros. Então, são documentos normativos, tá? Que contêm uma série de capítulos que vai dizer como o monge deve viver. O mais famoso é a regra beneditina, que é fácil de encontrar na internet, encontra inclusive em português, até por conta de ser um documento muito utilizado. Bem, então nós temos as regras monásticas, o documento mais tradicional. Outro tipo de documento muito interessante são as agiografias. A geografia, um gênero literário que conta a vida, né, a biografia de um santo, seus milagres e também aquilo que acontece com seu culto após a sua morte. Nesse momento, boa parte dos protagonistas de vidas de santos são justamente os monges. E muitas vezes se coloca questões que estão diretamente relacionadas com as preocupações em relação ao próprio movimento monástico. Então, realmente é muito difícil pensar nesse momento santos que não sejam monges. Até existem, mas boa parte daqueles que recebem as geografias, né, que são retratados em agiografias, acabam sendo monges. Ainda em questão de documentação, nós temos atas de concílios, quer dizer, reuniões
da elite da igreja querendo decidir questões as mais diversas sobre organização eclesiástica, sobre assuntos de religião em suas localidades. E tem vários cânones, né, vários artigos nessas atas conciliares que dizem respeito à vida monacal, tá? A questões de como lidar com os monges ali naquelas regiões. Por fim, um outro documento que eu acho muito interessante para trabalhar com esse tipo de tema são cartas. Nós temos intensas trocas de cartas, né? É o caso, por exemplo, de Jerônimo, né? Inclusive, para a vida monacal feminina, nós temos uma epístola particularmente famosa de Jerônimo, que é a Epístola 22, né? Que foi destinada a Eustáquia. E é uma vida que lida com várias questões de espiritualidade feminina. Enfim, muitas das cartas eram destinadas a comunidades monásticas. Então, por meio dessas cartas, nós conseguimos pensar vários elementos que são bem interessantes. Bem, isso é um apanhado geral. É claro que nós temos outros tipos de documentos, tá legal? Na verdade, a riqueza de material para o movimento monástico nesse período de Antiguidade Tardia, Alta Idade Média, ou Primeira Idade Média, ou como quer que chame, é bastante rico. Certo? Ótimo, professor. Show de bola. Uhum. Eu queria passar, professor, uma pergunta, né? Nós temos aí 12 minutos, mas vai dar tudo tranquilo. Tem pergunta da Ana Maria, né? Maria Durais. Não sei se o nome dela deve estar, acho que deve ser outro nome, né? O Instagram coloca só a questão do título. Mas, prof, ela pergunta assim, né? Professor, sabemos que o conceito clérigo é, de certa forma, impreciso. Pastor Rô diz que há muitos graus intermediários entre pessoas mundanas e os verdadeiros membros do clérigo. Poderia discorrer sobre? Eu acho que a pergunta, no caso, então, é sobre a distinção entre clérigo e leigo. Seria algo nesse sentido, talvez. Então, isso é uma questão bem interessante, porque realmente, quando você para analisar esse período de século IV até o século VII, que é um momento justamente em que a igreja está se organizando, que os quadros eclesiásticos estão começando a ganhar corpo, começar a se definir, uma grande preocupação é justamente em determinar o que diferencia o clero do leigo comum, quer dizer, aqueles que exercem os ofícios eclesiásticos e o restante da comunidade cristã. É uma preocupação bastante... é exatamente o que ela está perguntando. Ótimo, que bom que eu consegui compreender. Então, há uma preocupação muito clara com isso. Então, a gente vai ver vários debates, tanto a respeito de disciplina, quanto até mesmo a maneira como deve se portar, como deve se comportar, como deve viver, afinal, o clero. O monge, ele é um ponto de inflexão aí nesse debate. Porque o monge, ele não o grande problema do monge é justamente essa ideia de que aquele que adere à vida monacal está adotando um outro tipo de vida, um tipo de vida superior à do século. Certo? Então, é como se o monge ele estivesse tomando para si uma prerrogativa de ser uma elite espiritual nesse mundo. Como se o mosteiro fosse o espaço de uma vivência monacal, de uma vivência cristã mais genuína, mais próxima da perfeição que é possível aqui nessa vida terrena. E aí fica a questão, beleza, esse é o monge. Mas e o clero? Né? Se o monge é isso, se o monge ele reclama para si, reivindica para si todo esse patamar elevado, como é que fica a questão do restante da igreja? Tanto do fiel comum, quanto a do clero. Porque, veja só, nesse momento nós vamos ver uma tendência que cada vez mais se cristaliza, é de que aqueles que ocupam cargos na hierarquia eclesiástica, muitas vezes são monges. São pessoas vindas de mosteiro. Então, são pessoas que abandonam a vida monacal para se tornarem sacerdotes. É quase assim, é o cursus honorum, né? Que a gente poderia dizer plano de carreira, né? Você primeiro entra no mosteiro
para daí depois ir indo pegando outros cargos, né? Cargos cada vez maiores até algum momento você se tornar bispo, tá legal? Então, você tem justamente todos esses problemas teóricos, mas também práticos, que o mosteiro acaba trazendo para essa discussão. O que distingue, afinal, o clero do fiel comum? E por que não devemos nos tornar, afinal de contas, todos monges para poder ser bons cristãos? Quer dizer, o ideal cristão que no monge alcança seu ponto culminante é um ideal para todos? Isso é um debate muito interessante, porque entra justamente num ponto-chave para o cristianismo. Quer dizer, como uma sociedade humana imperfeita, que nunca vai alcançar a perfeição, quer dizer, se a perfeição ela é alcançável ou não já é um debate, mas o consenso ortodoxo é de que não é alcançável. Bem, como é que essa comunidade humana pode se salvar mesmo sendo imperfeita? E opa, nós temos os monges que são o máximo da perfeição. E o restante deve seguir isso? E o camarada que saiu do mosteiro para ir para o sacerdócio? O que isso significa? Significa que ele está abdicando dessa perfeição? Então, o que acontece? O monge, ele é tido justamente como, dentro daquela comunidade, um ser distinto, um indivíduo, sujeito distinto dos demais. Tá legal? Distinto até em relação ao sacerdote, né, aos ofícios clericais, e bastante distinto, né, ele se bota nesse patamar, bastante distinto em relação aos leigos. Então, o maior problema não é tanto a posição do monge dentro dessa distinção entre o fiel comum e o clero, mas qual é o espaço institucional desse monge? Quer dizer, aonde nós vamos encaixar dentro desse esquema? Qual vai ser o espaço, o lugar dentro dessa hierarquia que ele vai ocupar? E mais do que isso, como manter controle sobre esse movimento, que é uma grande preocupação para os bispos, afinal de contas. Então, o maior problema do movimento monástico não é tanto a sua distinção dos leigos e esses problemas para definir quem é clero ou não. É um problema mais específico. É o problema, afinal, de aonde colocá-lo dentro desse grande debate que se está fazendo sobre a de cristã de maneira que se garanta o poder, o controle desse movimento por parte da elite clerical. Eu espero que a resposta tenha dado o caso, tenha dado conta da pergunta, tá? Se eu a entendi muito bem. Show, professor. Professor, temos mais alguns Meu minutos? áudio não voltou a travar não, né? Não, tá ótimo. Ficou ótimo a imagem, o áudio. Professor, temos mais 5 minutos, né? Mais 4, precisamente. Para encerrar a nossa conversa, que de antemão queria dizer que foi excelente, né? Para a gente discutir diversos pontos, são muitas coisas, né? A gente queria ter mais tempo para discutir todas elas especificamente, cada ponto, né? Eu tinha mais perguntas, e mais perguntas surgiram aqui. Felizmente teve um permissão. Imagina. Eu queria perguntar, né, a questão de bibliografia, professor. Tanto para quem está querendo pesquisar sobre esse tema, iniciar algum projeto, né, o que começar a ler, né, pode indicar seus trabalhos, aquilo que você produziu. Tanto para quem está tendo um contato com quem quer pesquisar, tipo, sei lá, quer ler romance, literatura, quem não é de história, né? Mas quer conhecer mais sobre o tema, produções pop, da cultura pop, algo do tipo, né? Pode fazer suas indicações, professor, e aí a gente encerra. Tá certo. Então, eu vou fazer algumas indicações, né? Primeiramente, do meu próprio trabalho, é claro, que está disponível no meu perfil do academia.edu, tá certo? Os principais trabalhos que eu produzi, eu vou colocando tudo lá, tá? No Brasil, nós temos uma produção um pouco maior para esse período sobre a Península Ibérica, tá legal? O monarquismo ibérico, com trabalhos como, por exemplo, da Leila Rodrigues da Silva, que foi minha orientadora, do Ronaldo Amaral, que é um trabalho também muito legal. Nós temos também a Rossana Pinheiro, que fez um trabalho muito bacana sobre o monarquismo na Gália.
nós temos o Matheus Figuinha, que fez trabalhos excelentes sobre o movimento monástico nos tempos de Agostinho. Então, hoje, nós dispomos de uma historiografia brasileira que é bem acessível a partir do academia.edu. Você procurando os perfis desses especialistas que mencionei, você já consegue bastante material para poder iniciar, tá? Em termos de documentos, nós temos muito material em português facilmente encontrável na internet, tá? É localizável. Por exemplo, como eu disse, a regra beneditina, ela é um documento muito interessante de ser lido, muito fácil de encontrar em português. O próprio movimento monástico atual, ele tem interesse de divulgar esse texto, tá? Então, nós temos traduções para o português aí, disponíveis na internet, muito fáceis de vocês terem acesso, tá legal? Gratuitamente e legalmente também, né? E é um texto, como ainda hoje rege, de certa maneira, a vida monástica, acaba sendo algo que agrega, mesmo que vocês não tenham interesse em estudar a regra beneditina, é um material que com certeza vai agregar para vocês em termos de leitura, tá? Também nós temos... Oi? Um minuto. Oi? Um minuto? Bem. Tá. Eu vou também indicar as edições Subiaco, que publica bastante material em português de fontes monásticas, tá? É um mosteiro em Juiz de Fora que promove edições Subiaco e é muito bom, tá? Bem, é isso. Então, acho que não estourei o tempo, né? Não, deu super tempo. Professor, muito obrigado. Excelente. Tá? E agradecer a você poder nos ajudar no CD essa entrevista. Agradecer ao pessoal, os ouvintes, aqueles que participaram da live, certo? E, bom, é mais ou menos isso, professor. Muito obrigado, certo? Muito obrigado a você pelo convite. Parabéns novamente pela iniciativa. Espero estar de volta aí com o projeto de vocês e desejo muito sucesso, tá? Parabéns, viu? Ótimo, professor. Muito obrigado. Tem alguns segundos aqui, né? O Instagram alerta. Mas, próxima semana, gente, já uma nova live, ok? Fiquem atentos aí. Vamos discutir dissidências do catolicismo no século XX. Professor, uma ótima noite. Agradeço demais. Até mais, pessoal.